Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos começando mais um programa Mulheres de Fé e quero saudar todos os nossos telespectadores com a gloriosa paz do Senhor. Graças a Deus por mais este dia, por este momento de estarmos aqui nos dirigindo a você para falar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O programa Mulheres de Fé é um programa evangelístico e está vinculado ao programa Palavras da Fé. Este vai ao ar todas as segundas e terças-feiras, dando continuidade com o programa Palavras da Fé, que vai ao ar às quartas, quintas e sextas-feiras e é ministrado pelo pastor Antônio Pinto. Quero agora agradecer aos nossos colaboradores, a esses que têm nos ajudado a difundir o reino de Deus na terra. Nossos agradecimentos à Água Verdes Mares, na pessoa do empresário Rafael Tenório, e como também a TV Maceió, na pessoa do empresário Paulo Cajueiro e sua família. Que Deus os recompense grandemente. E agora eu te convido aí, meu amigo, minha amiga que nos assiste, para nos dirigirmos a Deus e fazer nossos agradecimentos todo especial. Ao nosso Deus, ao nosso Pai, ao nosso Criador e ao nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a nossa adoração. Vamos falar com Ele? Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, te adoramos, te agradecemos, Senhor, pela vida, a vida que o Senhor nos deu. Te agradecemos pela salvação em Jesus Cristo. Ele veio ao mundo para nos remir e nos livrar da condenação eterna. E aqui se entregou voluntariamente para nos salvar. Obrigada por tão grande salvação. Quero, em nome de Jesus, agradecer por todos os nossos telespectadores, esses que estão aí nos escutando, que estão nos acompanhando durante todos esses anos que estamos aqui. Que a bênção de Deus esteja no seu lar, na sua família, que cada dia mais você chegue mais perto de Deus, sabendo que o desejo dele é se aproximar de você. Muito obrigada em nome de Jesus. Amém. Vamos dar um pequeno intervalo e daqui a pouco vamos voltar com a ministração na Palavra de Deus. Nesta tarde temos a nossa convidada, a irmã Valesca. E com certeza o Senhor vai abençoar a sua vida através da palavra proferida por esta ministra. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Olá, mulheres de Deus! Estamos mais uma vez com o programa Mulheres de Fé. Nessa versão, Mulheres de Fé em casa, mas com muito prazer, trazendo essa palavra, uma palavra de salvação, de ânimo, de alegria, que vai nortear as nossas vidas, principalmente, amadas, nesse momento que estamos passando. Mas nós cremos que é apenas um momento, que nós cremos que haverá novos horizontes. Algo novo de Deus está por vir e nós iremos usufruir de tudo isso. Eu queria trazer para vocês nessa tarde uma palavra
que o Senhor trouxe muita luz ao meu coração, trouxe muita luz ao meu caminho nesses últimos dias que nós temos vivido. E eu queria compartilhar um pouco com vocês dessa palavra. Sabe, amadas, nós nesse momento precisamos mais do que nunca, como mulheres de Deus, como mulheres de fé, como mulheres de um propósito, com um propósito. Mais do que nunca nós precisamos estar unidas nesse propósito de oração pela terra, pelo Brasil, pelo mundo, pelas pessoas. Mais do que nunca nós precisamos ligar os céus à terra por meio da nossa oração. Mais do que nunca precisamos estar firmes e não vacilantes, amadas, naquilo que nós temos confessado, naquilo que nós temos crido, naquilo que nós temos buscado no Senhor, que são respostas, respostas para esses dias de hoje, né? Resposta de cura, resposta de salvação, resposta de livramento da terra. E nós cremos que nós teremos essas respostas. E eu quero te motivar nessa tarde a estar juntas, conectadas, em oração, por esse momento em que o mundo tem vivido. Porque nós sabemos, amado, que é uma tribulação, que é uma aflição mundial. Nós sabemos, amados, que infelizmente, né, o diabo ceifou muitas vidas com essa pandemia. Mas existe um povo aqui na terra que tem orado, se pondo na brecha, dia a dia, por cada pessoa, sabe? Levando palavras de conforto, levando palavras de ânimo, levando, amados, a salvação. Porque nós sabemos que palavras são salvação. E nós, como essas mulheres, vamos nos manter firmes nesse propósito de oração. E essa palavra que eu quero trazer para você nesta tarde trouxe muita luz ao meu caminho, trouxe muito discernimento para esse tempo de hoje. E eu quero que você vá acompanhando comigo cada versículo que eu vou ler aqui. Eu creio que será bênção para a tua vida, amém? Eu queria que vocês abrissem comigo em Daniel, capítulo 2. Nós vamos falar sobre Daniel, um homem de Deus. Esse homem que cumpriu de forma honrosa o seu chamado profético aqui na terra. E ele tem muito a nos acrescentar. E eu quero falar sobre uma história, dentre tantas, que é conhecido o livro de Daniel. Mas nós vamos nos ater ao capítulo 2 do livro de Daniel. Vocês abriram? Amém. Então eu vou fazer uma breve leitura dessa palavra. No segundo ano de seu governo, o rei Nabucodonosor teve sonhos que perturbaram sobremaneira. Seu espírito ficou tão aflito que já não podia mais conciliar o sono. Deixa eu trazer aqui só uma breve explicação. Esse período que Daniel estava lá vivendo, ele foi governado pelo rei Nabucodonosor, não é? Um rei altamente autoritarista, sanguinário, um rei, amados, que ninguém poderia confrontar uma ordem sua ou ir de encontro a um pensamento seu, porque ele penalizava da pior forma possível, né? Se você for esquadrinhar mais o livro de Daniel, você vai ver lá que tem covas dos leões, você vai ver lá que tem fornalha de fogo. Esse era um dos castigos que ele oferecia para aqueles que fossem contra um decreto seu ou contra um pensamento seu. Então você imagine, amados, uma sociedade que vivia naquela época, debaixo de uma ordem do rei, eles viviam escravos daquela ordem e tinham medo, lógico. Afinal de contas, quem estava ali governando, presidindo aquela situação, era nada mais, nada menos do que Nabucodonosor, não é? Então esse rei é um rei muito bem conhecido na história da Bíblia. E a Bíblia fala assim no versículo 2. Então o rei mandou chamar seus magos, adivinhos, encantadores, feiticeiros, místicos e astrólogos, para que lhe dissesse qual o significado daquele pesadelo. Vieram apressadamente e se apresentaram diante do rei. Sabe, naquela ocasião o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. Ele teve um sonho que afligiu a sua alma. Ele entendeu que aquele sonho era algo profético, né? Como ele era de uma religião totalmente pagã, ele entendeu que algum Deus estava querendo trazer informações do passado ou do futuro para ele.
E ele queria, amados, apressadamente que alguém decifrasse aquele sonho. Ou seja, não foi um sonho qualquer. Ele teve a percepção que na mentalidade dele, né, na crença dele, que algum dos deuses que eles serviam estavam lhe querendo trazer alguma revelação daquilo que iria acontecer. Então, por conseguinte, ele chamou toda a sua cúpula de conselheiros, né? Desses conselheiros tinha mago, tinha astrólogos, tinha feiticeiros, né? Todos aqueles que eram responsáveis para responder ao rei, aos seus questionamentos. E a Bíblia diz, amados, que de forma apressadamente, todos os conselheiros, todos os magos, todos aqueles que faziam parte dessa cúpula se apresentaram ao rei. Se você prestar atenção quando ele fala em apressadamente, amados, é porque ele estava com muita pressa. Né? Eu acho que ele acordou no meio da noite e acionou todo mundo, porque ele queria a resposta. E o versículo 3 diz assim: e o rei lhe contou: eis que tive um sonho e estou muito aflito. Quero saber o que sonhei, qual o significado ou a mensagem desse pesadelo. Sabe, quando aqueles conselheiros se apresentaram para ele, a pergunta dele foi uma simples: eu quero ter respostas. O rei Nabucodonosor queria respostas. Então os caldeus e astrólogos passaram a falar em aramaico e lhe garantiram: ó rei, vive para sempre. Conta, pois, o sonho que tiveste aos teus servos, e nós interpretaremos para ti. Então o rei afirmou aos seus conselheiros e astrólogos: esta é a minha decisão. Se não me contardes o sonho que tive e sua correta interpretação, mandareis que sejam partidos em pedaços e as vossas casas se tornarão um monte de entulho queimado. Amados, simplesmente Nabucodonosor disse o seguinte: ó, eu não vou te dizer a vocês o sonho que eu tive. Vocês aí não são os poderosos, os conselheiros, vocês não mexem aí com toda essa força oculta, vocês não são representantes dos deuses aqui na terra, pois então vocês vão me dizer o que eu sonhei e vão dar interpretação a esse sonho. Sabe, amados, e o seu questionamento vem logo com a ameaça, né? E se vocês não acertarem, eu vou cortar vocês em pedacinhos, né? Então, vocês imaginem a aflição daquele povo que estava perante o rei, porque eles não iam ter essa resposta. Como é que eu posso dar, como é que eu posso dizer o sonho que outra pessoa sonhou? Não tem como, humanamente falando, é impossível, mas o rei queria que fosse assim. E se você olhar no versículo 6, ele fala: entretanto, se me revelardes os sonhos e seu significado, recebereis de mim o melhor da recompensa. Não é? O rei Nabucodonosor, ele sabia tanto que o que lhe pediu, o que tinha pedido para os conselheiros era tão absurdo, que falou assim: ó, e se vocês acertarem, vocês vão ter de mim as melhores recompensas, não é? Mas aí é lógico, imagine só a situação daqueles homens que estavam ali presentes, né? Ficaram totalmente em desespero, porque sabiam que não teriam essa resposta. E a Bíblia diz no versículo 7 que: mas os conselheiros titubearam e tornaram a pedir o rei: ó majestade, conta ao rei o sonho aos teus servos e te revelaremos o que ele quer dizer. Sabe, amados, eles estavam ali dizendo: me digam o sonho que nós vamos dar a interpretação. E o versículo 8 diz: o rei contudo lhe declarou: já percebi que na verdade quereis ganhar tempo, porquanto temeis o que decretei fazer-vos. Sabe, amadas, eu entendi que a ordem do rei foi como um decreto. Quem não lhe revelasse o sonho e sua interpretação, haveria uma grande matança naquele lugar, sabe? E esse decreto representava o quê? Morte. Então, amados, eu creio que nesse momento que estamos vivendo, tem um decreto, né, chamado pandemia. Existe um decreto, e esse decreto nós sabemos que vem junto com ele mortes prematuras, caos na economia, desordem, né? E nós estamos vivendo, um Nabucodonosor decretou para o mundo esse período de pandemia. E nós estamos, amados, aqui justamente para desvendar o sonho do rei. Vocês vão entender o que eu vou falar. E o versículo 9 diz assim: agora,
Se não me contardes o que sonheis, recebereis a mesma sentença. Pois preparaste palavras fraudulentas, mentirosas e malignas para dizer na minha presença. Sabe, ele estava ali dizendo, olha, se vocês não me disserem o que eu sonhei e não me trouxerem a revelação, o decreto vai acontecer. Essa sentença eu mesmo darei. E o versículo 10 diz assim, então os conselheiros e astrólogos foram categóricos afirmando, não há nenhum ser humano sobre a terra que tenha o poder de cumprir à risca esta ordem do rei. Aliás, nenhum rei, por maior e mais poderoso que fosse, jamais exigiu de um mago, místico ou astrólogo algo parecido com o teu pedido. O que vossa majestade exige é difícil demais, tanto que ninguém é capaz de revelar isso ao rei, somente os deuses, e eles não vivem em carne como os mortais. Sabe, amados, os astrólogos, os magos, os conselheiros disseram ao rei, não tem como, é humanamente impossível nós revelarmos o sonho que você teve. E aquelas palavras, a Bíblia diz que deixou o rei tão furioso, que no versículo 13 diz, e foi proclamado um decreto real para que fossem mortos todos os sábios. E por isso Daniel e seus amigos foram procurados pelo encarregado do rei, para que também fossem executados. Novamente nós vemos aqui na Bíblia a palavra decreto. Não é? Então, diante daquela impossibilidade, algo que era humanamente impossível, havia um decreto. Morte. Todos os sábios do reino iriam morrer. Todos os sábios do reino iriam ser executados. E Daniel e seus amigos também eram considerados sábios do rei. Eles foram separados para servir ao rei em sua sabedoria. Então, eles também se encaixavam na modalidade de sábios. Então, é lógico que aquele decreto também estava cobrindo a Daniel e a seus amigos. Então, amados, essa é a palavra que eu quero que você se atenha. Decreto. Nós temos vivido um decreto, amados, que tem pego a todos. Não é? Nós estamos vivendo um momento que não existe rico, não existe pobre, não existe artista anônimo, não existe branco, não existe negro, não existe classe social. Nós sabemos que essa pandemia, essa situação que tem acontecido no mundo, tem atingido a todos. Aqueles que não foram contaminados, aqueles que não perderam algum ente da família, têm sido atingidos diretamente nas suas economias, porque nós sabemos que isso tem implicado diretamente na economia. Então, amados, nós sabemos que existe uma desordem, existe um decreto, né, para trazer desordem mundial, para trazer desespero, para trazer morte, para trazer sofrimento. Você percebe que esse decreto, ele atinge tudo que corresponde a fôlego, não é? O vírus, ele atinge o pulmão. O pulmão é de onde sai o quê? O fôlego de vida. O vírus tem atingido a economia é o fôlego da economia. Então, nós estamos no meio de um decreto. Sabe, mas a palavra diz no versículo 14 que quando Daniel ouviu falar disso, na verdade, Daniel e seus amigos foram procurados pelo oficial do rei, porque eles também seriam executados. E a Bíblia diz no versículo 15, por que o rei baixou um decreto tão drástico e urgente? Daniel falando com o oficial do rei. Ao que Airoque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel pediu para se apresentar diante do rei e rogou-lhe um prazo, ao fim do qual ele daria ao rei a revelação que estava buscando. Amados, Daniel foi muito ousado. Ele sabia quem ele era, ele sabia quem era por ele e ele sabia da unção que ele portava. Ele simplesmente, amados, ele pediu para que fosse apresentado ao rei. Né, onde todos os sábios e astrólogos do momento estavam com medo do rei, Daniel foi ousado e se apresentou diante do rei e ainda disse mais, eu vou dar ao senhor o que o senhor quer, eu vou lhe trazer respostas. O rei Nabucodonosor queria resposta, né? E ele disse ali, eu vou lhe trazer essas respostas. E então, versículo 17,
Daniel foi dispensado e, voltando para casa, relatou tudo o que ocorrera aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. E lhe pediu que suplicasse a Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca deste mistério, a fim de que ele e seus amigos não fossem mortos justamente com os outros sábios da Babilônia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, amadas. Daniel estava diante de um decreto que também lhe envolvia. Nós sabemos nessa situação, amados, que somos cristãos, somos da fé, mas precisamos também estarmos firmes neste propósito para que essa pandemia não nos atinja. Nós estamos debaixo desse mesmo decreto, amados. Sabe, mas assim como Daniel foi ousado, de dizer que traria respostas ao rei, nós seremos ousadas de nos pormos na brecha pelo mundo para que respostas venham do alto para que essa pandemia cesse. Sabe, eu quero trazer a vocês o que o Senhor falou comigo. Se você prestar atenção, quando Daniel soube dessa notícia, a Bíblia diz que ele foi ter com seus amigos que também eram considerados os sábios do rei. Daniel não foi conversar com qualquer pessoa, amados. Daniel não foi se expor a qualquer informação. Ele se juntou com amigos, pessoas que partilhavam da mesma visão, pessoas que partilhavam da mesma aliança, pessoas que partilhavam do mesmo pensamento. Vamos nos juntar para vir uma resposta do alto. Foi quando o Senhor falou comigo, amados, o poder da oração coletiva. Nesse momento que o mundo está vivendo, a igreja tem se posicionado de forma unânime e coletiva por resposta do alto. E eu quero te dizer, amadas, que você e eu fazemos parte disso. Nós não podemos, de maneira alguma, colocarmos essa responsabilidade para os pastores, porque são os cabeças da igreja. Nós não podemos botar essa responsabilidade apenas para os ministros, os líderes. Não, amados, nós como povo que está na terra e que está debaixo desse decreto que tem rolado, nós precisamos estar na brecha, assim como Daniel se pôs, para que todos os sábios do reino não fossem mortos. Essa é a nossa posição agora. Aí você pode dizer, mas Valesca, você quer dizer que a gente está debaixo desse decreto? Deixa eu te dizer uma coisa, amados. A Bíblia diz que a tempestade viria sobre as duas casas. A casa que estava firmada na rocha e a casa que estava firmada na areia. Haverão tempestades. Estamos no meio dela. Aquela casa que está edificada sobre a rocha, ela jamais será derrubada, amados. Mas a que está edificada na areia será derrubada. Com os ventos, os seus ímpetos, vai ser derrubada. Nós estamos nessa situação. Mas, amados, aqueles que estão firmados na rocha estão justamente cumprindo diligentemente a posição de Daniel, orando, trazendo à existência coisas que ainda não existem. As nossas bocas têm que ser manancial de vida. As nossas bocas precisam proferir as verdades bíblicas. E nós precisamos ser ousados, assim como Daniel foi, amadas. Daniel foi tão ousado que pediu para estar perante ao rei. Sabe, amados, como eu falei aqui no começo, houve um decreto onde todos os sábios iriam morrer. Mas ele, de forma ousada, pediu para se dirigir ao rei. Quem me garantia, amados, que ele não seria o primeiro a ser morto? Mas ele tinha uma garantia. Ele sabia quem ele era. Ele sabia, amados, a aliança com quem ele tinha. E ele foi lá diante do rei e de forma ousada disse assim, me dê um tempo, porque eu vou orar e Deus vai me revelar o que você sonhou e eu ainda vou trazer a revelação desse sonho. Isso é ousadia, ou se não for ousadia, é o quê? Sabe? E aí quando diz que ele foi até os seus amigos, compartilhou. O que nós estamos fazendo aqui nessa tarde é compartilhando a palavra de Deus. O que nós temos feito nesses últimos dias é compartilhando com amigos as instruções que vêm do alto. O que nós temos feito com os nossos amigos, irmãos, cristãos em fé, é buscando dos céus respostas que vai favorecer tanto a igreja como o mundo. Daniel estava procurando respostas que iam favorecer a eles e o restante dos sábios. Ou seja, por meio de
todos seriam salvos. E vamos lá ver o que a palavra diz. Aleluia. Versículo 19, 18 já falei. A Bíblia diz, versículo 18, e ele lhes pediu que suplicasse ao Deus nos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, a fim de que ele e seus amigos não fossem mortos juntamente com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel durante a noite. Por meio de uma visão, Daniel louvou ao Senhor, dizendo em aramaico, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque a sabedoria e a força a ele pertence. Ele muda as épocas e as estações, destrona os reis e estabelece, dá sabedoria aos verdadeiros sábios e entendimento ao que buscam discernir e conhecer. Sabe, amados, Deus simplesmente respondeu a Daniel e seus amigos. Deus honrou a atitude de Daniel. Deus honrou a fé de Daniel. Deus honrou a aliança que tinha com Daniel. E não será diferente, amados, nos tempos que nós estamos vivendo hoje. Deus vai honrar a aliança que ele tem com o seu povo. Como eu sempre falo, nós somos o sal da terra e o sal conserva. Deus vai honrar a aliança que ele tem com o povo dele que ainda está na terra. E essa terra será assim conservada, amados. Porque a oração do justo muito pode em seus efeitos. Talvez você esteja dizendo, mas Valesca, está demorando, amados. O tempo e o modo pertencem ao Senhor. O que nos cabe é estarmos como sentinelas, orando, trazendo respostas. Orando ao Senhor para que respostas venham dos céus. Quando a palavra diz aqui, amados, que ele muda estações e épocas. Eu creio, amados, em épocas e estações sendo mudadas de forma acelerada, porque o povo tem orado por respostas. Sabe, Daniel veio com a resposta no momento certo. E eu creio que a resposta, amados, para essa situação que estamos vivendo está vindo e se concretizará no momento certo. Eu creio, amados, que esse decreto vai ser mudado, porque a igreja tem se posto em oração. Sabe, amados, quando eu falo igreja, eu não falo de templo, eu não falo de denominação, porque nós sabemos que templo, denominação não salva ninguém. A igreja é o povo de Deus, a igreja é o povo de Cristo. E mais do que nunca, nós estamos vivendo esse momento. Mais do que nunca, amados, nós temos entendido que a igreja está em nós. Que não precisamos, amados, embora seja bíblico, amém, é um tempo apenas, esse que nós estamos em casa. Creio em nome de Jesus que em breve nós estaremos ali em comunhão com os nossos irmãos. Eu creio, sabe, mas esse é um tempo que a igreja tem se identificado como a igreja. Eu sou a igreja. Eu preciso entender, amados, que por mais que eu esteja em casa agora, a igreja está dentro de mim. Então eu preciso estar vigiando, eu preciso estar me alimentando da palavra, eu preciso estar orando, sabe? Porque as coisas de Deus não têm intervalo, continuam de forma contínua. Estamos de forma contínua, amada, agora apenas dentro de casa, mas logo estaremos nas nossas igrejas, mas nós precisamos entender que a igreja está dentro de nós. E é esse momento, amados, que nós mais do que nunca vamos estar valentes em Deus, porque estamos esse tempo em casa, buscando direções do alto, nos fortalecendo, crescendo. Amados, é para sairmos dessa situação mais fortes. Sabe, não é para sairmos dessas situações mais fragilizadas, desviadas, sabe? Não é para sairmos dessa situação esmorecida, não. Temos que sair dessa situação mais fortes, mais convictas, mais firmes nas verdades, porque são elas que são salvação para a nossa vida. E eu creio, amados, eu creio que da mesma maneira que Daniel, como um ato ousado, ele mudou um decreto de um reino inteiro. Todos eram para morrer. Todos. Mas ele foi ousado. Se pôs na brecha. E a resposta veio. Eu não tenho dúvida que Deus já enviou essas respostas. E elas se manifestarão no tempo certo.
Eu não tenho dúvida, amados, em mudança de estação, em mudança de tempo. A Bíblia diz que Daniel exultou ao Senhor, porque ele disse que ele é que muda as épocas e as estações. Eu creio, amados, nessa estação passando. E eu creio que você crê junto comigo. Eu creio nessa época passando. E o tempo que virá será um tempo de bonança. O tempo que virá será um tempo do dobro. Dobro de alegria, dobro de discernimento, dobro de fé, dobro de firmeza. Sabe, amados, nós ouvimos muito durante o final de 2019 para 2020. 2020 é ano do dobro. E algumas pessoas estão dizendo, oxi, não era ano do dobro? E tem sido ano do dobro. O dobro, amados, onde os cristãos têm orado mais. O dobro, amado, onde o cristão tem crido mais. O dobro onde o cristão tem buscado mais. Sabe, amado, às vezes é preciso que o dobro venha de baixo para cima. Porque ele já nos deu tudo que diz respeito à vida, tudo. A vida e a piedade já veio de cima para baixo. Agora nós estamos na posição de dar de baixo para cima. E, consequentemente, amados, não tenha dúvida que a bênção será dobrada. Que aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas irão se cumprir. Nada parou. No reino de Deus, tudo continua como está. No reino espiritual, tudo continua como está. Não houve pausa, amados. Nós sairemos mais fortes. Nós sairemos, amados, cumprindo aquilo que o Senhor trouxe o que o Senhor tem para nós. E a palavra diz, amado, versículo 24. Então Daniel foi falar com Arioque, a qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. No versículo 25 diz, naquele mesmo momento Arioque levou Daniel ao rei e relatou: encontrei entre os exilados de Judá um homem que esclarecera o rei o significado do seu sonho. Então o rei indagou a Daniel: podes tu revelar-me o sonho que tive? Pode tu me dizer o sonho e sua correta interpretação? E na presença do rei, Daniel respondeu: o mistério que o rei exigiu que deveria ser desvendado, nem sábios, adivinhos, magos, astrólogos ou místicos puderam revelar. Contudo, existe um Deus dos céus, capaz de revelar todos os mistérios. Foi Deus que mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Os sonhos e as visões passaram por tua mente quando estavam deitados. Foram assim. E se você prestar atenção, Daniel vai contar toda a história do que ele viu, não é? Do que ele interpretou. E aí, amados, o rei, versículo 48 diz assim: então o rei exaltou Daniel, lhe deu muitos e valiosos presentes. E o designou governador de toda a província da Babilônia. E também o fez chefe principal de todos os sábios da Babilônia. Deixa eu te dizer aqui, amados, depois desse decreto tão aterrorizante, que era a morte, que era caos, Deus honrou a Daniel de sobremaneira, lhe dando valiosos presentes. E simplesmente um cargo de governador da província. Sabe, Daniel foi honrado, porque o cargo de governador quer dizer honra. Não tenha dúvidas, o que nos aguarda pós-pandemia são valiosos presentes. Honra, correndo a carreira, continuando a carreira. Nós não paramos nossa carreira, amados. Os planos de Deus não foram frustrados. Nós vamos continuar correndo a carreira, porque o Senhor mudou o tempo e as estações, porque existe um povo orando. E eu creio que esse decreto já caiu por terra em nome de Jesus. Eu creio em soluções vindo do alto. Eu creio Deus dando sabedoria a quem realmente tem sabedoria. Deus abençoando a ciência. Deus trazendo respostas, amado. Cientistas sendo tocados por Deus para encontrar a cura, para encontrar a vacina. Eu creio em tempos de mudança. Mudando essa estação, mudando esse tempo, amados. E é por meio da minha e a tua oração. Por isso eu quero te trazer nessa tarde esse conselho. Não cessa de falar dessa palavra. Não cessa de orar, amados. Esteja em oração por aqueles que perderam algum ente querido. Eles precisam de consolo e nós seremos aquelas que daremos consolo.
Não cessa de orar pela tua nação. Não cessa de orar pelos teus líderes. E se associa com aqueles que creem juntamente contigo. Seja prudente, amado. Obedeça. Obediência é bênção. Sejam prudentes. Usem as máscaras. Evite a aglomeração. Isso é importante nesse momento que estamos vivendo. A fé, ela jamais será imprudente. A fé, ela jamais será irresponsável, amados. Nós precisamos entender isso. Fé não se coaduna com irresponsabilidade. Muitos partiram mais cedo por causa de imprudência. Nós não seremos não entraremos nessa classe, amados. Não estamos aqui para julgar ninguém de forma alguma. Mas eu quero te trazer, amados, o equilíbrio, que a fé, ela jamais será imprudente. A fé, ela jamais será irresponsável. E nós vamos continuar orando pela nossa nação, pelo mundo. Nós vamos continuar orando por respostas vindo do alto. E eu creio, amados, desse decreto caindo por terra em sua totalidade, em nome de Jesus. Sabe, a igreja já venceu a outras pragas, a outras pandemias. Quando eu falo igreja, amados, eu falo do corpo de Cristo. Porque hoje, mais do que nunca, nós entendemos que a igreja somos nós. Sabe? Esse momento que nós temos tido que ficar em casa guardado, nós temos entendido que a igreja somos nós. É lógico que é por um momento, porque eu creio em nome de Jesus, de nós estarmos juntos congregando, porque é bíblico. Mas você também precisa entender, amados, que quem move Deus, quem move o mundo espiritual somos nós. Porque nós somos espíritos, nascidos de novo. Somos de Deus. E eu quero te motivar nessa tarde. Não deixa de orar. Vamos unanimamente estar orando para que esse mistério seja revelado. Para que respostas venham do alto. E assim como Daniel, amados, apenas não salvou a si mesmo e seus amigos, mas salvou todo o reino. Sabe? Porque todos os sábios do reino estavam condenados à morte. Todos os sábios do reino estavam debaixo daquele decreto de Nabucodonosor. Mas Daniel ousadamente se pôs na brecha, orou e resposta veio do alto, livrando a ele, a seus amigos e a todos os sábios do reino. Assim também, amados, nós seremos livrados. E o mundo será livrado, porque nós ousadamente estamos orando, nos conectando ao Pai das Luzes, e Ele trará a resposta, e esse decreto vai cair por terra em nome de Jesus. Essa estação vai mudar. Haverão outras estações, e eu digo a você, amadas, o que nos aguarda são preciosos presentes, valiosos presentes, honras do Senhor, porque no momento, amados, que a terra precisou, a igreja se posicionou. E eu quero orar por ti nessa tarde. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, por essas mulheres que têm me ouvido, que estão me escutando. Eu creio, Pai, na ousadia do Espírito se levantando dentro delas. E elas, Pai, de forma ousada, assim como Daniel se pôs ousadamente, Senhor, na presença do rei, dizendo, afirmando que traria resposta. Nós estaremos na presença do Rei dos Reis, clamando pela terra, nos pondo na brecha e crendo que respostas virão do alto. E esse decreto, Pai, em nome de Jesus, cairá por terra de uma vez por todas. Muito obrigada, porque estamos nessa categoria, Pai, de sábias e prudentes, ouvindo a direção do alto. Nós te rendemos graças em nome de Jesus. Amadas, sejam abençoadas na prática da palavra. E fica firme, porque esse decreto já caiu por terra em nome de Jesus. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.
Estamos de volta com o programa Mulheres de Fé. Neste momento, estamos quase no término do programa, estamos no último bloco e este bloco nós o intitulamos como Pão Diário. O pão diário é o pão que você está vendo aí ilustrado na tela, mas não é desse pão que nós vamos falar nesta tarde, e sim do pão que Jesus falou, dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, vou deixar uma porção da Bíblia, um versículo, 2 versículos, para você como usá-lo como pão diário durante esta semana. Ficar se alimentando desta palavra, porque, como disse Jesus, a palavra é vida. Então, eu queria convidar você para abrir a Bíblia, se você tem a Bíblia, no livro de Eclesiastes, no capítulo 5, e o versículo 10. Diz assim: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Aí você pode dizer: mas que isso? Que conforto, que alimento me traz este versículo? E às vezes as pessoas gostam mesmo de dinheiro, né? Porque dinheiro é bom, não resta dúvida. Mas aqui está falando de quem tem o amor ao dinheiro, acima de todas as coisas. Porque o dinheiro, ele é bom, mas para ele ser comandado por nós. Mas tem pessoas que colocam o dinheiro acima de tudo, e pelo dinheiro, e por ter dinheiro, faz coisas que não deveriam fazer. Então, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente, e às vezes também gasta desnecessariamente alguma coisa que ele poderia ter reservado para o seu futuro, para uma necessidade. Mas quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos, com os seus lucros. Temos visto isso ultimamente, né? Muita gente que ganhou bastante dinheiro, mas o dinheiro ganhando bastante dinheiro, mas o dinheiro ainda era suficiente. E às vezes fazia algo que se apoderava de dinheiro de outras pessoas. Mas a Bíblia condena este ato. E ainda diz aqui no versículo 14... se as riquezas deles se perdem, no mau negócio nada ficará para o filho que lhe nascer, aquele que não preserva alguma coisa. O homem sai nu do ventre de sua mãe, como vem, assim vai. Então, não é o dinheiro que é tudo para nós, não é o dinheiro que deve estar acima das coisas. Mas primeiro, nós precisamos estar preparados para quando voltarmos para a eternidade, levarmos alguma coisa de bem para nos encontrar com o Senhor teu Deus, como diz lá em Amós: prepara-te, ó homem, para te encontrar com o Senhor teu Deus. Esta é a maior reserva, a melhor reserva que nós devemos fazer, é nos preparar para o encontro com o Senhor Jesus. Eu quero agradecer a sua atenção, desejar que você tenha uma semana abençoada e que a graça de Deus e o Espírito Santo fique abundantemente no seu lar, em nome de Jesus. Amém. E até a próxima semana, se Deus nos permitir. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.